Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Tu és santo, Deus, Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso. Obrigado, Deus, por estar aqui na sua casa. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar diante do seu altar mais uma vez. Perdoa-me, Pai, por qualquer falha, Pai. Por qualquer pensamento, Pai, que não convém de Ti. Pois eu estou aqui hoje, Senhor, como instrumento seu, Pai. Quero ser usada como instrumento do Senhor neste lugar. Para as vidas que estão dentro da sua casa de oração, mas principalmente, Senhor, para as vidas, meu Senhor, que todos os dias de culto ouve este culto. Que todos os dias, Senhor, está aí, meu Pai. Não tem força de estar na sua casa, mas ouve a sua palavra. E isso é importante, Pai. Porque a sua palavra diz que a fé vem no ouvir e ouvir a tua palavra. Isso, meu Pai, é importante para que o Espírito Santo possa trabalhar nos corações, nas vidas, nos lares. Então, Pai, todo aquele que estiver ouvindo a ministração de hoje, Pai, fala poderosamente a esses corações. Fala ao meu coração. Fala ao coração da minha família, meu Senhor. E a todos que estão aqui, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que eles possam ouvi-los. E o teu Espírito possa trabalhar no meio deles e no meio de nós. Em nome de Jesus, amém. Todos abriram Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 17. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração ontem à noitinha, está lá no verso 21, que é o verso chave, mas depois eu vou estar lendo novamente a passagem para que todos entendam. O verso 21 diz o seguinte: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu gostaria que deixassem a Bíblia aberta, que a gente vai transcorrer alguns versículos. E quando o Senhor falou ao meu coração a respeito dessa passagem, eu disse: Senhor, que palavra forte, que palavra poderosa. Porque nós que caminhamos contigo, buscamos, meu Senhor, estar diante do Senhor, tendo força para vencer os obstáculos, tendo força para vencer todo o principado e potestade. Porque a sua palavra, ela nos ensina, Deus, que pelo nome de Jesus, todo joelho dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Salvador. A palavra do Senhor diz também que Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Mas o Senhor Jesus, Ele fala aqui nessa passagem, que começa no capítulo 17, que fala da transfiguração, e logo no verso 14, vem começando falando que quando o Senhor Jesus já chegou, depois que ele tinha descido, passou pela transfiguração, o qual ele tinha levado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com ele Pedro, Tiago e João. E naquele momento o Senhor Jesus passou pela transfiguração, e com ele estavam Moisés e Elias. E ali ele foi envolto pela nuvem de glória do Senhor. E em seguida o Senhor Jesus os tocou e pediu que eles não comentassem essa situação, não comentassem o que tinha acontecido enquanto o Senhor Jesus não tivesse sido passado pela cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E mais adiante, quando o Senhor Jesus chega, junto com 3 dos seus discípulos, ali estava aquela situação. Aquele jovem que estava ali, que o Pai o tinha levado para que os discípulos do Senhor Jesus fossem curá-lo. E no verso 14 diz: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-lhe de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E o Senhor Jesus, na sua caminhada com seus discípulos, ele ensinava, ele lhes dava autoridade, eles conduzia para que eles expulsassem demônios, e isso eles faziam.
Porque o que os discípulos dele estavam fazendo ali era simplesmente copiando o que o mestre o ensinara. E o que eles faziam acontecia. Mas o episódio com aquele jovem foi algo diferente. E eu acredito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pastor Tiago, que tem situações na nossa vida que precisaríamos passar. Para quê? Para que o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele nos ensine da maneira certa que devemos fazer. Nos ensine como devemos fazer. Como nos conduzirmos diante de certas situações, como ele fez aqui com os discípulos dele. E quando aquele homem se prostra diante de Jesus para falar que o filho dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz: tenha misericórdia, louvado seja o seu nome, Deus, que o meu filho é lunático e muitas vezes ele cai no fogo e cai na água. E o trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Observe, ele fala que o filho dele é lunático, mas ele não procura uma libertação para o filho dele. Ele procura uma cura, pastor, e isso me chama a atenção. Ele podia dizer: eu quero que liberte meu filho, mas ele procura a cura do filho dele. Por quê? Porque provavelmente aquele jovem, de tanto se jogar no fogo e de tanto se jogar na água, ele provavelmente tinha alguma sequela desses rompantes dele de loucura. Talvez algum membro desfigurado. Ele queria cura, mas Jesus tinha muito mais para dar àquele jovem. E muitas vezes é o que acontece conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Às vezes a gente quer algo ínfimo diante do poder de Deus, mas Deus quer dar mais. Muitas vezes o que ele queria ali era simplesmente uma cura. Às vezes o menino estava com algum membro desfigurado, como eu falei, e que ele queria talvez que o menino andasse melhor ou se movimentasse melhor porque tinha se jogado no fogo. E a gente sabe que aquelas pessoas que sofrem de queimadura às vezes têm o quê? O encolhimento da parte do corpo, pele, e aí a pele pode ter ficado mirrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, Pai. E ele fala: tu és santo, Deus. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? E ele diz o seguinte: trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Observe, ele pediu uma cura, mas o que aconteceu ali foi uma libertação. Mas a palavra fala que o menino sarou. Então ele não foi apenas liberto, ele também foi sarado. Veja como são as coisas. Quando a gente vai até Jesus, a gente não tem que ir com um problema simplesmente momentâneo. A gente tem que ir até Jesus com um problema no seu contexto geral e global. Às vezes a gente quer que o Senhor nos livre de uma dor de cabeça, mas às vezes o que está afetando a dor de cabeça é apenas um sinal de algo muito maior que está em nós. Mas a gente quer a cura da dor de cabeça, e Deus quer curar de algo maior que está. Às vezes a nossa visão limitada nos faz chegar até o Senhor Jesus e querer as migalhas que aquela mulher pediu e disse que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela não queria as migalhas, ela não estava dizendo que queria as migalhas, mas ela dizia: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. O Senhor pode fazer com que a minha filha seja liberta, seja curada, porque ela está terrivelmente demoniada. Então o Senhor pode. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que é que Jesus fala para os seus discípulos naquele momento? É que você no caso, Jesus falando para eles, parafraseando eu, missionária Rosana: você está vendo essa situação? Será que todas as vezes você ainda vai ficar esperando eu chegar para operar? Eu chegar para fazer? Eu chegar para movimentar alguma coisa? Por isso que ele foi duro com os seus discípulos. Porque toda a orientação e todo o ensino que o Senhor Jesus deu foi para que eles tivessem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
verso 18 diz: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Porque até eles não entenderam. Aí eu vou dizer, por que eles ficaram com essa dúvida? Porque eles haviam estado com Jesus, sabiam como Jesus fazia, tinha a autoridade que Jesus os dera, porque eles não fariam se fosse de qualquer jeito, mas o Senhor, através do poder de Jesus ali naquele momento, os deu autoridade para isso. E ele questionou: Senhor, outrora ele expulsava, por que a gente não conseguiu expulsar esse? Por que a gente não conseguiu expulsar esse? E o Senhor Jesus responde: por causa da vossa pequena fé. Aí o pastor Tiago já perguntou diversas vezes nas ministrações dele: qual o tamanho da sua fé? Quando o Senhor Jesus, ele afirma, ele não questiona, ele afirma que os discípulos dele tiveram pouca fé, ou pequena fé. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque em verdade vos digo, se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas por que tantas vezes eu oro, eu busco, eu jejuo, e eu falo determinadas situações e não acontece? Eu vou lhe responder agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor diz a eles, referente àquele demônio que estava ali: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. E eu marquei aqui no meu celular, que tem uma outra tradução, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a minha Almeida revisada e corrigida. E essa daqui é a NVI, que diz o seguinte, verso 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas essa espécie, e eu gostei dessa tradução, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, pastor Tiago, o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles têm autoridade sobre os demônios. Eles tinham e nós também temos. Se cremos que podemos, a gente faz. Mas ele falou aos discípulos que aquela espécie de demônio que estava sobre aquele jovem, ele não era um qualquer, era um demônio poderoso, e que ele só poderia ser expulso mediante o jejum e a oração. Por isso que muitas vezes a gente repreende, que a gente tem esse jargão cristão: está repreendido em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, e a gente acha que isso funciona com qualquer demônio. Vai ter momentos que o demônio vai manifestar na igreja, e de onde eu estiver, ou o pastor Tiago estiver, a gente só vai erguer a mão e repreender em nome de Jesus. Ele vai cair, a pessoa vai ser liberta. Vai ter momentos que vai ter demônios que a gente vai ter que realmente, com autoridade do poder que é no nome de Jesus, mandar ele se prostrar e confessar e ir embora e não voltar mais. E ainda vai ter demônios que a gente vai ter que um trabalho maior. Por quê? Porque você não ora, porque você não jejua, porque você não tem autoridade? Não, porque ele pode estar mais resistente. E na hierarquia espiritual, o pastor Tiago tem mais autoridade do que eu para expulsar. Aí você vai dizer: mas missionária, a senhora é louca? A senhora também tem autoridade espiritual. Claro que eu tenho, eu sei que eu tenho. Mas eu sei até onde eu posso ir. Se o Senhor disser vá, eu vou. Se o Senhor disser fique, eu fico. Porque na obediência ao Senhor que eu posso. Na obediência ao Senhor eu vou. Na obediência ao Senhor eu fico. Não obediência ao homem, nem obediência ao demônio nenhum. E quando o Senhor Jesus falou isso para essa espécie, só jejum e oração, aí é que está o segredo. Porque a gente pensa que a oração é só para nos blindar, e o jejum é só para a gente perder aquilo que é ruim em nós. É verdade, a mais pura verdade. O jejum é para a gente se revestir. Mas quando a gente se reveste através do jejum, o reino espiritual se revela para nós. Porque quando a gente jejua, não pode jejuar apenas parar de comer. É jejuar, orar, meditar na palavra. É um conjunto. E esse conjunto no reino espiritual é uma bomba atômica do inferno.
Porque todo mundo que diz que vai jejuar não consegue se concentrar, ou sempre vê alguma coisa para te distrair, ou para tirar sua atenção, ou para você brigar com alguém. Porque o diabo sabe que quanto mais jejum, menos de você prevalece. Quanto mais jejum, menos da sua carne prevalece. Quanto mais oração, mais autoridade no reino espiritual você tem. Sabe por quê? Porque quando você começa a orar e criar um hábito de orar, você percebe que quando você ora por uma dor de cabeça, que você está ali em constante oração, a dor de cabeça vai embora sem remédio. Quando você continua a oração, uma dor mais grave, você começa a orar, a dor vai embora. Quando você continua ali em constante oração, constante jejum, alguém te diz que está com dor e você ora e a pessoa de longe recebe a bênção e recebe a cura. Isso não é pré-requisito para líder, para pastor, para missionária, para obreiro, para evangelista, não. É para servos. Quem são servos? Todo aquele que obedece o Senhor, todo aquele que busca na palavra dele fazer a vontade dele. Por quê? Porque os filhos, servos, eu falo servo porque é o hábito de dizer, mas são os filhos de Deus. Todos aqueles que se dispõem a ser discípulo do Senhor, ele procura jejuar e orar. Quando o Senhor fala castas de demônio que saem com jejum e oração, ele está nos ensinando. Essa é a chave da autoridade espiritual. Essa é a chave para você ter o gatilho para que o ser maligno, sabe, a influência do mal não venha, e se vier, bata em retirada. Por quê? Porque você tem 10 anos de igreja? Não. Porque você aprendeu que com jejum, que com oração, que com a busca, a leitura da palavra, o elemento, você fazendo o conjunto completo, você vai se alimentar, você vai se fortalecer e vai ter autoridade contra principados e potestades. Muitas vezes a gente diz assim: meu Deus, meu colega de trabalho é só Jesus na causa. Meu Deus, que vizinho insuportável, brigão. Meu Deus, que sogra, que sogro, que parente, que marido, que filho. A gente sempre vai encontrar algum defeito em alguém, inclusive nós. Mas quando a gente busca na palavra, a gente vai entender que a gente não luta contra a carne nem contra o sangue. É o que está usando eles para nos afetar, para nos enfraquecer na fé. Muitas vezes a gente ouve de alguém que a gente não quer ouvir: ah, você é crente? É assim que você é crente? Com esse comportamento, falando isso, fazendo isso, para quê? Para nos enfraquecer na fé, para nos abalar, para nos desestruturar. Mas a gente tem que entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que só se alimentando aqui, nessa palavra, não é o alimento externo que vai nos alimentar. O alimento externo é necessário para o nosso corpo, mas o espiritual é necessário a palavra. O Senhor Jesus, ele nos ensina. Eu não me aprofundei muito neste assunto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, louvado seja o teu nome, Deus, ele foi bem claro quando ele falou ao meu coração. O verso-chave fala que há certas caixas de demônios que só saem com jejum e oração. E o Senhor tem falado: o meu povo está perecendo porque tem lhe faltado a busca no jejum. Muitos estão com medo de jejuar 5 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Eles estão esquecendo que sou eu que os sustento. O Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, tu és santo. Eu não estou aqui dizendo você tem que fazer jejum de 12 horas, você tem que fazer jejum de 24 horas. Mas você tem que pedir direção de Deus. Pai, eu quero fazer, me ajude. Porque quando você faz que seja apenas 1 hora, mas que durante aquela 1 hora de jejum, você louve, você ore, você lê a Bíblia, você esteja em comunhão com o Senhor, não tem como você ficar do mesmo jeito. Você se transforma, o Senhor começa a trabalhar em você. Você começa a enxergar coisas que outrora você não enxergava. Você começa a entender coisas que você outrora não entendia. Mas é tudo pelo poder do Senhor. Quando você permite, louvado seja o teu nome, Senhor, Deus operar em sua vida. Quando você permite, sabe, ser expurgado tudo aquilo que não agrada a Deus, sabe, ser limpo daquilo que não agrada ao Senhor. Não é, louvado seja o seu nome, Deus, não é o querer do pastor, não é o querer da missionária, mas é o querer de Deus.
Porque a própria palavra do Senhor diz que quem está sujo se suje mais e quem está limpo se limpe mais. Então nós que buscamos estar limpos, a gente não vai estar todos os dias, sabe, com as vestes brancas, limpas. Mas a gente tem que buscar todos os dias no Senhor. Pai, me ajuda. Pai, hoje eu estou fraca, eu não consigo. Me ajude. Senhor, me ajude, porque está vindo uma tempestade na minha direção. Sozinho eu não consigo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. E o que me deixa não intrigada, mas bem curiosa, porque toda vez que eu estou meditando na palavra, estudando algum tema para ministrar, eu gosto de me projetar naquele lugar, eu gosto de me projetar naquela situação. E quando a palavra fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e quando chegaram a multidão, quer dizer, quando Jesus chegou, a multidão se aproximou. Mas isso quer dizer que os discípulos já estavam pregando, já estavam curando, já estavam libertando. Mas quando aquele homem se aproximou de Jesus, ele fez o que a gente sempre orienta vocês a fazerem quando estão na casa de Deus: se humilhem ao Senhor, se prostre diante dele, se ajoelhe diante do Senhor e diga: Pai, eu sei que eu não mereço, mas o Senhor me permitiu estar aqui. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor me abençoou para estar aqui na sua casa hoje. Então, Pai, eu quero dar o meu melhor a Ti. Eu quero dar a minha melhor oração, eu quero dar o meu melhor louvor, eu quero dar o meu melhor a Ti. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade de dizer: Pai, muito obrigado pelo dia. Deus, a noite está chegando e o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui a sua casa. Quantos, minha irmã, quantos disseram em seu coração desde ontem: eu vou para a igreja amanhã, nada vai me impedir de ir para a igreja, e não está aqui. Se Jesus voltasse hoje, exatamente nesse momento, quantos que disseram que hoje estaria, não estou falando aqui na igreja, mas adorando a Ele, até em casa, e não está? Quantos poderiam dizer assim: não, eu vou para a igreja hoje, que Deus vai falar comigo, e Deus está falando, e eles não estão ouvindo? Quando Jesus fala: eis que estou à porta e bato, é nessa hora que Ele está batendo. Ele convida, Ele fala, Ele diz: venha, e eles não ouvem. E eu posso lhe dizer uma coisa: vai chegar uma época que a situação vai ficar difícil e eles vão continuar não ouvindo Deus. Por quê? Porque muitos querem um Deus abençoador, não quer o Deus de intimidade. E se você não buscar o Deus de intimidade, o Deus abençoador não se revela. Entendeu? O Deus de misericórdia existe, Ele sempre vai ter misericórdia de nós. Louvado seja Deus por isso. Que, ô Senhor, se não fosse a sua misericórdia por cada um de nós aqui, talvez nós nem estivéssemos vivos. Mas é porque Ele nos alcançou, é porque Ele nos alcança todo amanhecer, é que estamos aqui hoje glorificando e louvando o nome dEle. E encerrando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor fala: trazei-o aqui, ou traga-o aqui. E aquele jovem vai até Jesus, e o Senhor Jesus simplesmente cura aquele jovem. Eu não sei o que ele falou, se ele tocou, se ele mandou todo aquele principado embora, toda aquela legião embora, mas o Senhor o curou. O Senhor o sarou também. Mas o que Jesus fala para os seus discípulos é algo que Ele fala para mim e para você. Se a nossa fé não for capaz de impulsionar a nós mesmos, como vamos impulsionar a fé do próximo? Se a nossa fé não é capaz de olhar para alguém da nossa casa e dizer: tem jeito, porque Deus pode. Olhar para um filho, para o irmão, para o marido, olhar para uma mãe e dizer: tem jeito, porque Deus pode. Se nossa fé não tem esse poder, que poder a gente vai ter com outras pessoas? A gente tem que impulsionar a nossa fé primeiro. A nossa fé, para olhar aquilo que não é como se fosse. Olhar para aquela situação que não é como se fosse. Olhar para aquilo e dizer assim:
tudo está dizendo que vai dar errado. Mas eu, com os meus olhos da fé, eu digo: Deus já chegou. Deus já chegou. Deus já operou. Eu ainda não estou vendo o Senhor, mas o Senhor está operando. Eu ainda não estou enxergando, mas eu trago à existência aquilo que não existe. O pastor ontem pregou sobre fé. E o Senhor Jesus hoje fala sobre fé. Ele fala sobre o jejum. Ele fala sobre a oração, que é importantíssimo. Igreja, se nós jejuássemos 3 vezes na semana, eu falo nós, toda a igreja, não é só pastor missionário não, toda a igreja, 3 vezes na semana jejuasse, eu tenho plena certeza que a manifestação gloriosa de Deus no templo seria muito maior. Porque pastor jejua, missionária jejua, oficiais jejua, mas toda a igreja jejuando, toda a igreja em um só propósito. Estamos aqui, fazendo o preparatório da campanha do batismo com o Espírito Santo. Nem todo mundo está fazendo as orações. 30 minutos de oração, o pastor falou. 30 minutos de oração. Nem todos estão fazendo. Como é que quer que o Espírito Santo lhe batize se você não tem 30 minutos para orar? Muitos que já foram batizados estão esquecidos porque não sente a renovação do Espírito. E eu disse: Senhor, eu quero. Pai, eu sou batizada, Pai. Eu tenho um renovo de batismo do Espírito Santo. Eu tenho o dom de falar em línguas. Pai, o Senhor tem derramado dons sobre a minha vida, mas eu quero mais. Eu não quero ficar com o que eu já tenho, eu quero mais. Para quê? Porque o que eu tenho eu não quero para mim, eu quero dar. O que o Senhor derrama sobre a minha vida é para eu dar. O que o Senhor faz em mim é para eu fazer pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E encerrando, de verdade, já falei 3 vezes que ia encerrar. Aleluia. Tu és santo Deus. O Senhor chama os seus discípulos de geração incrédula. Se o pastor Tiago chamasse o povo de geração incrédula, o pastor Tiago ninguém ia vir mais para a igreja. Mas o Senhor Jesus fala: aleluia, tu és santo. Geração incrédula e perversa. Esse é o Jesus que eu conheço. Que muitos dizem que é só alegria, alegria, alegria. Não, é o Senhor Jesus que está nos chamando de incrédulos e perversos, porque a gente não, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não vamos, muitas vezes não exercemos a autoridade que nos foi dada. Já pensou, pastor? Deus já derramou sobre nós autoridade. E por que não exercemos essa autoridade? Porque não cremos que temos. Sabe? Foi dado, está em sua mão. É como se você tivesse a escritura de uma mansão e está morando num barraco. A mansão é sua, está no seu nome, mas você está morando num barraco, você tem medo de você ir para a mansão e alguém tomar. É a mesma coisa. O que já lhe foi dado pela autoridade do poder, no nome de Jesus, é seu. Essa autoridade você já tem. Só basta exercer. Sabe por quê? Quanto mais exercer, mais força você tem. Mais confiança você tem. Mas, sabe? Não, eu tenho confiança no Senhor. O Senhor me capacitou. Eu vou fazer, eu vou usar, eu vou agir. Eu sei, eu posso, eu consigo. E vai. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.